Como vimos no último vídeo, a dor é uma experiência desagradável devido à lesão real ou que pode vir a acontecer. Para controlar a dor, podemos utilizar algumas técnicas que não dependem de medicação, conforme o vídeo que está na descrição. Ou ainda, é possível utilizar medicações. Hoje, falaremos um pouco sobre o controle da dor com medicações. O tratamento da dor com remédios envolve, antes de tudo, a avaliação. É a partir dela que os médicos poderão determinar qual o melhor remédio para o tipo de dor que o paciente sente. Essa avaliação pode ser feita pelo exame do corpo, além das escalas específicas que apresentamos no vídeo anterior. Além disso, alguns critérios possibilitam maior controle da dor durante a administração dos remédios. São eles: considerar a boca como a primeira opção para a tomada de remédios, determinar horários fixos para tomar os medicamentos com alguns intervalos, entender que o tratamento deve ser individualizado, ou seja, é o único para cada pessoa, conhecer a origem e local da dor, atentar para detalhes como, por exemplo, não atrapalhar o sono, informar ao paciente e à família os possíveis efeitos adversos dos remédios e como é possível melhorá-los. Vale lembrar que a dor pode ser classificada como aguda ou crônica, dependendo do tempo que dura, ou ainda em leve, moderada e forte, conforme sua intensidade. A classificação em leve, moderada e forte pode ser realizada a partir de escala visual numérica e da escala visual analógica, por exemplo. Com base nelas e na persistência da dor, a Organização Mundial da Saúde propôs um esquema do tipo escada, relacionando o tipo de dor conforme a intensidade e persistência, com a medicação que pode ser utilizada. A dor leve é representada pela pontuação de 1 a 3 na escala visual analógica e ocupa a base dos degraus, ou nível 1 da escada de tratamento da dor. Nesse caso, é recomendado o tratamento utilizando um remédio que age na sensação de dor, como, por exemplo, a dipirona, o paracetamol ou o ibuprofeno com um adjuvante. As medicações chamadas de adjuvantes são aquelas que não têm como objetivo agir diretamente na dor, mas melhoram outros aspectos que contribuem na piora dessa experiência, sendo assim, por melhorarem a ansiedade e depressão, agirem nos nervos ou reduzirem infecções, elas acabam melhorando também a dor. A dor moderada é representada pela pontuação de 4 a 6 na escala visual analógica e ocupa o segundo degrau da escada de tratamento da dor. Nesse caso, é recomendado o uso de remédios com ação direta na sensação de dor, como, por exemplo, a dipirona ou paracetamol, um adjuvante, combinados ainda com outro tipo de remédio para a dor, os opiáceos. Os opiáceos são remédios que têm ação mais efetiva sobre a dor, de maior intensidade e que não passa. No caso da dor moderada, se recomenda o uso de opiáceos fracos, como a codeína ou o tramadol. A dor forte, representada pela pontuação de 7 a 10 na escala visual analógica, ocupa o terceiro degrau da escada analgésica. Nessas situações, indica-se o uso de um remédio do tipo opiáceo mais forte, como a morfina ou a metadona, além de medicações adjuvantes e os analgésicos. Lembramos que todos esses remédios são prescritos pelo médico. É esse profissional que irá avaliar cada situação específica, considerando a doença, o tipo de dor, a situação atual e a tolerância do paciente para cada remédio. Para finalizar, gostaríamos de esclarecer alguns mitos sobre um dos remédios opiáceos mais conhecidos, a morfina. A morfina está na lista de remédios que são necessários para doenças que têm um longo tempo de duração. Existe preconceito sobre sua prescrição e uso, tanto da parte dos profissionais de saúde quanto dos pacientes e familiares.
Uma das principais preocupações sobre a morfina é o medo da dependência. Destacamos que isso não ocorre quando o médico faz o cálculo necessário para identificar a dose adequada para o controle da dor de cada paciente. Além disso, lembramos que não existe uma dose padrão de morfina. Para cada pessoa deve ser feito um cálculo. Assim, não faz sentido as comparações que muitos pacientes, familiares e profissionais fazem, dizendo que uma pessoa está com uma dose mais alta do que a outra. Outra preocupação é sobre a parada da respiração. Assim como explicamos em relação à dependência, sabe-se que a morfina pode diminuir um pouco os movimentos da respiração, a partir de um relaxamento, mas quando usada de maneira e com dose correta, não ocorre a parada da respiração. Ainda, alguns pacientes ficam com medo ou se recusam a usar a morfina, porque ela pode dificultar a formação e saída do cocô. A morfina pode sim causar essa dificuldade, mas caso esse problema aconteça, normalmente o médico prescreve outro remédio para ajudar na formação e saída do cocô. A pessoa também pode tomar água, comer alimentos como laranja, mamão e ameixa, caso ainda consiga engolir, e não tenha alergia a esses alimentos, que ajudam no funcionamento do intestino. Em outro vídeo abordaremos esse tema específico. Também, algumas pessoas acreditam que a morfina é utilizada quando se está morrendo, ou que pode acelerar ou provocar a morte. Isso não é verdade. Esse remédio é utilizado para dores muito fortes, por diferentes razões, doenças ou condições. Por exemplo, pessoas que quebram a perna e sentem muita dor durante a recuperação podem fazer uso desse remédio, e isso não significa que eles estejam morrendo ou irão morrer. Concluindo, lembramos que em países onde a população e o Estado ainda têm dificuldades financeiras, como é o caso do Brasil, a disponibilidade e o acesso às medicações para o controle da dor, principalmente os opiáceos, ainda é difícil. São necessárias políticas públicas que facilitem a prescrição e melhorem a disponibilidade desses remédios nos serviços de saúde. Assim, é possível ter uma abordagem mais completa e eficaz no controle da dor e na promoção do conforto dos pacientes. E por hoje era isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, deixe o like, compartilhem com os amigos e nos sigam nas redes sociais. Até a próxima semana!